Agora que você entendeu o gatilho, você já está preparado para conduzir a sua reunião de vendas. Mas a gente sabe que é muito importante, antes da gente falar de uma reunião de vendas, é a gente definir um processo de follow-up estruturado. Afinal, estratégia comercial sem follow-up não é uma estratégia comercial. Muita gente foca apenas no primeiro contato e depois esquece toda aquela sequência de contatos. Mas muitos clientes convertem depois do quarto, depois do quinto contato. Já tive experiência de um cliente que converteu depois de 3 meses numa sequência ali de mensagens. Então concentra seu esforço no follow-up e eu vou explicar para você como que você faz isso nessa aula. Então, resumidamente, né, qual que é a importância do follow-up? O que é o follow-up? O follow-up nada mais é do que a sequência de contatos que você faz com o lead após o seu primeiro contato. Esse é um passo essencial no processo de vendas porque ele permite que você mantenha o seu lead engajado durante todas as etapas ali do processo, durante todas as etapas do seu funil de vendas. A função básica de um follow-up é aumentar a taxa de conversão, melhorar a nutrição da sua base e garantir a gestão do seu relacionamento com seus clientes. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos também, né, de modelos de mensagem que você pode utilizar no follow-up. E como bônus nesse curso também você teve acesso ao meu mapa mental ali com o meu processo comercial estruturado, que eu utilizo para vender minhas mentorias, minhas consultorias, e nele tem um processo de follow-up inteiro listado. Depois a gente vai ter uma aula específica para falar sobre esse mapa mental, onde você consegue extrair ali muita coisa interessante que você consegue aplicar na sua rotina. Também estou deixando aqui na legenda desse vídeo 2 modelos de e-mail de acompanhamento de follow-up. Eu vou explorar aqui algumas estratégias com vocês. O mapa mental é focado em mensagens. Esses modelos que eu vou deixar na descrição são focados em e-mail. Lembrando que, igual a gente viu, o e-mail tem que ser curto. Ele precisa ser direto. Você tem ali que despertar no lead o interesse de ler aquele e-mail direto na notificação do celular. Ele tem que caber ali. É o ideal. Então aqui, alguns modelos de e-mail, né? O primeiro deles, um e-mail de lembrete. A gente pode começar com o seguinte assunto. Letícia, só passando para lembrar você da nossa última conversa. E no corpo do texto, olá Letícia, tudo bem? Estou apenas lembrando da nossa última conversa sobre, e você coloca o tema ali que você conversou. Gostaria de saber se você teve a chance de analisar essa proposta ou ideia com base naquilo que a gente discutiu. Será que já conseguimos iniciar o projeto essa semana? Aguarde seu retorno e aí, seu rodapé. Nota que, em momento algum, eu me coloquei à disposição do lead ali para seguir a conversa, né? Eu falei assim, se tiver qualquer dúvida, estou à disposição, porque aí você não dá continuidade ali no assunto, você simplesmente larga aquele contato. Quando eu direciono, falo assim, será que eu queria entender se a gente consegue iniciar o projeto essa semana, eu já estou definindo ali um próximo passo para aquele e-mail. Então, ele já tem uma sequência, eu já tenho uma forma de continuar aquela conversa de maneira mais prática ali com aquele lead e já desperto nele a sensação de que ele tem que iniciar ali aquele projeto. Depois, um e-mail, né, que a gente pode utilizar como segundo e-mail, né, imaginando que a pessoa não respondeu esse primeiro, a gente envia ali uma proposta de valor. Por exemplo, como assunto, como nossa solução pode te ajudar a resolver, aí você coloca o problema que vocês conversaram ali na reunião. Olá, Letícia, queria entender se você olhou a nossa proposta e entendeu como que ela pode impactar positivamente. Aí você descreve lá também, por exemplo, impactar positivamente na geração de resultados da sua empresa através de campanhas orgânicas, pois acredito que com a nossa solução você pode atingir os resultados que você alinhou comigo em reunião. Será que a gente consegue conversar na sexta-feira às 10 horas ou na segunda-feira às 4 horas da tarde? Aguarde seu retorno. Para finalizar, eu tenho outra sugestão aqui também, né, de um e-mail final para você terminar essa sequência de 3 e-mails, que seria, como assunto, né? Letícia, essa é a última chance para você aproveitar a nossa oferta, já trabalhando no gatilho que a gente viu na aula anterior. Olá, Letícia, queria te informar que a nossa oferta, aí você descreve a sua oferta, vai expirar na segunda-feira. Não gostaria que você perdesse essa oportunidade, então estou entrando em contato para ver se ainda tem interesse de discutir mais. Estou insistindo porque sei que vai fazer a diferença para a sua empresa. Aguarde seu retorno para falarmos. E aí você encerra ali com o seu rodapé.
Além disso, vai ter também alguns exemplos aqui de mensagens de follow-up, mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: a sua mensagem de follow-up sempre tem que direcionar para a etapa seguinte do processo. Se você está ali numa sequência de SDR, você é um SDR, seu objetivo é agendar a reunião ali para o closer. Então você sempre tem que pensar que, desde a primeira mensagem que você vai enviar para o lead, a primeira ligação que você vai fazer, todo o seu script tem que ser direcionado para levar para o próximo passo. Então você, enquanto SDR, você tem que ter em mente o quê? Você precisa qualificar o lead. Se entender o que é qualificado, dá o próximo passo. Então, na reunião, você já tem que sair com isso definido, né? Na mensagem ali, na ligação, você já tem que sair com esse próximo passo definido. Nada de falar, entendi, obrigado pelas respostas, vou te chamar no WhatsApp, imaginando que você está no telefone, vou te chamar no WhatsApp para te dar mais detalhes aqui do produto. Você já está ali com a pessoa. Segue o próximo passo sempre pelo canal que você está. Então, tá na ligação, entendeu o que é qualificado, já passa ali as opções de agenda. Que aí você já evita de ter que manter a pessoa naquela sequência ali. Você já tem o contato dela, já fez a ativação, garante o processo, segue ali na estrutura. Da mesma forma, você é o closer ali, vai fazer a reunião de apresentação com a pessoa, já define o próximo passo, já garante o teu follow-up ali dentro da reunião. Saiu da reunião, a pessoa não fechou na reunião, você vai dizer para ela, será que a gente consegue conversar até na sexta, que é a data que vence aqui a proposta que eu estou te enviando, para a gente já poder iniciar o nosso projeto? Falou que pode, você vai mantê-la numa sequência de nutrição até chegar na sexta-feira. Nada de, terminei a reunião na segunda, vou falar com essa pessoa só na sexta, que é o dia que ela me falou que vai dar o retorno ali da proposta. Você já vai fazer um processo de nutrição dela até chegar na sexta-feira para que ela tenha certeza da decisão que ela vai tomar. Ou seja, você pode colocar nesse seu processo de follow-up artigos, entrou um cliente que é do mesmo nicho que ela, fala assim, a gente acabou de fechar um cliente que também é do nicho de educação, lembrei de você, então o projeto dele está ficando bem legal, estou ansioso para construir o nosso. Segue nessa estrutura, segue gerando relacionamento ali com os clientes, que no final a gente sabe que o cliente vai comprar pelo relacionamento que você conseguiu gerar, pelo valor que você conseguiu transmitir para ele. E nunca, de fato, apenas pelo serviço. Relacionamento é uma parte fundamental de qualquer processo de vendas. E o relacionamento a gente constrói com um follow-up bem estruturado, bem feito e utilizado da maneira correta. Aqui também separei aqui algumas dicas, né, para você achar ali o ponto de equilíbrio, sem exercer pressão excessiva, né, porque muita gente também confunde o follow-up com fazer pressão no lead, não tem nada a ver com isso. Então aqui eu trouxe dicas para você manter o seu processo de follow-up eficaz e não irritar ali quem está recebendo suas mensagens. A primeira dica delas é que você precisa ser sempre útil. Então, ao invés de perguntar, você tomou uma decisão? Você forneça algo adicional que vai ajudar ele no processo de decisão, igual a gente comentou anteriormente. Outro ponto, você precisa criar um senso de reciprocidade. Oferecendo algo de valor, por exemplo, uma recomendação, uma nova oferta, um e-book, algo do tipo, você vai fazer o lead se sentir motivado a responder. Você gera nele ali um laço onde ele vai se sentir no dever de te retribuir com algo aquilo que você entregou para ele. Você não deve ser excessivamente agressivo. Você tem que ser um pouco agressivo para poder levar a pessoa para a próxima fase, para controlar aquela negociação e não deixar ser controlado. Mas evita ser excessivamente agressivo. Tem muitos vendedores aí que confundem você ser proativo em vendas com agressividade e passa longe disso. Por exemplo, se a pessoa não respondeu o seu follow-up, você tenta variar a abordagem antes de seguir com o contato mais direto. Por exemplo, não te respondeu por texto, envia um áudio. Não te respondeu por áudio, grava um vídeo, tenta fazer uma chamada de voz. Varia o formato antes de você passar ali para uma mensagem mais dura, uma mensagem mais de break-up. Outro ponto é você alternar os canais de comunicação. Não está dando resultado no WhatsApp? Trabalha no telefone. Não está dando resultado no telefone? Trabalha o e-mail. Eu sempre gosto de trabalhar essas 3 frentes, mais o LinkedIn ou o Instagram em paralelo, para a gente poder ali despertar o máximo de retorno ali do lead, né? Para a gente ter o máximo de chance de contato com o lead.
Eu também vou compartilhar com vocês a minha estrutura campeã que eu utilizo aqui para contatos, com todos os leads que chegam aqui na minha agência, aqui nos processos que eu gerencio. Então, você vai ver que a gente mescla os canais, a gente inicia primeiro com uma mensagem no WhatsApp, vai para uma ligação, depois a gente volta em uma mensagem no WhatsApp, não tivemos resultado, enviamos um e-mail, depois do e-mail tentamos uma outra ligação em um outro dia, um outro horário diferente, e aí a gente vai para uma mensagem mais direta no LinkedIn. Então, é um processo que a gente faz um 360 em todos os canais possíveis para comunicação que fazem sentido para nós. Além disso, você tem que ser breve e direto, nada de ficar enrolando. Você viu que no exemplo do e-mail tem que caber numa notificação do celular. Com uma mensagem não é diferente, não seja prolixo. Você tem que sintetizar tudo o que você precisa falar com ele em poucas mensagens. Você tem que despertar nele que você domina o assunto, que você não precisa de tantas palavras, tanta enrolação para passar para ele sobre aquele assunto. E aí, para você manter o seu processo de follow-up sempre em dia, sempre otimizado, você pode fazer uma análise de resultado periódica, né? Você sempre analisar como está o desempenho de suas campanhas, qual está a taxa de resposta de mensagem, como está a taxa de atendimento de ligação, taxa de retorno do LinkedIn. Tenha sempre esses dados estruturados para você poder entender onde que você vai melhorar. Além disso, seja constante, mas não repetitivo. Você precisa fazer a sua mensagem, mas evita mandar a mesma mensagem ali para todo mundo. Personalize. Você tem os dados do cliente, você pesquisou sobre ele preencheu os dados no formulário para você, então use os dados ao seu favor, personalize as mensagens e utiliza ferramentas para agendar processo de follow-up, ferramentas que vão te permitir ter sequências automatizadas, que vão enviar lembretes de reuniões e tudo mais. Utiliza a tecnologia ao seu favor, mas sem perder o toque humano, igual a gente viu nas aulas anteriores. Nessa aula você entendeu a importância de um processo de follow-up dentro de uma estrutura comercial, como que ele é vital para poder garantir relacionamentos, manter a organização da sua empresa e aumentar a geração de receita. Afinal, a gente sabe que a maioria dos clientes não converte no primeiro contato, e o que diferencia um vendedor amador de um vendedor profissional é que o profissional consegue manter ali o seu processo de follow-up em dia. Agora eu quero que você pegue o conteúdo dessa aula, complemente com as atividades complementares, os conteúdos complementares que estão na descrição desse vídeo, tanto com o meu processo estruturado ali de follow-up, quanto com minha cadência de mensagens, e você vai desenvolver o seu. Você vai criar ali um mapa mental, pode ser no Menti, pode ser no Gitmind, no MindMeister. O mapa mental aí pouco importa. O que importa é você tem que ter o seu processo estruturado de maneira visual. Você pode utilizar também um template que eu estou deixando aqui para poder facilitar para você, mas utilize a ferramenta que você tem maior familiaridade. Também pode ser num papel, numa caneta. O importante é você ter isso de maneira visual e registrada. O follow-up tem que ser um processo, nunca algo ao acaso que você vai fazer ali para poder simplesmente concluir uma etapa do processo. E lembre-se, o follow-up não é só um lembrete. Ele é uma chance de você fortalecer a sua relação com o lead, gerar mais valor e aumentar a sua taxa de fechamento.